O que aconteceu nas proximidades do Monte do Templo em Jerusalém hoje não pode ser ignorado. Não pode ser tratado como mais um evento cultural. Não pode ser descartado como uma simples cerimônia religiosa. O que testemunhamos nas últimas horas é algo que os profetas bíblicos previram há mais de 2500 anos. Sacerdotes judeus, vestidos com túnicas brancas imaculadas, realizaram um ritual antigo que não era praticado publicamente há séculos. E se você acha que isso é apenas uma curiosidade histórica, você está prestes a descobrir por que este momento pode ser um dos sinais mais claros de que estamos vivendo os dias finais descritos nas Escrituras. Os eventos que estão se desenrolando em Israel não são coincidências. São peças de um quebra-cabeça profético que está se completando diante dos nossos olhos. Fique comigo até o final deste vídeo, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar completamente a forma como você enxerga as notícias vindas do Oriente Médio. O relógio profético está acelerando e Jerusalém está novamente no centro de tudo. Hoje, nas primeiras horas da manhã, testemunhas oculares em Jerusalém relataram uma cena extraordinária. Um grupo de sacerdotes judeus, identificados como Coanim, descendentes diretos da linhagem sacerdotal de Arão, reuniu-se em uma área próxima ao Monte do Templo. Vestidos com túnicas de linho branco puro, exatamente como descrito no livro de Êxodo, eles realizaram um ritual de purificação e consagração que remonta aos tempos do Templo de Salomão. Fontes locais confirmam que o ritual incluiu lavagens cerimoniais, orações específicas em hebraico antigo e gestos litúrgicos que seguem precisamente as instruções deixadas no Pentateuco. Não estamos falando de uma recriação teatral para turistas. Não estamos falando de um evento cultural genérico. Estamos falando de um ritual religioso sério, conduzido por homens que se consideram os legítimos sacerdotes de Israel, preparando-se para um propósito muito específico. O que torna este evento absolutamente extraordinário é o contexto em que ele aconteceu. Nos últimos anos, o Instituto do Templo em Jerusalém tem trabalhado intensamente na reconstrução de todos os utensílios sagrados necessários para o serviço do templo. Eles já recriaram a menora de ouro, os instrumentos musicais dos levitas, as vestes sacerdotais completas e até mesmo o altar de incenso. Mas havia uma peça que faltava, a mais controversa de todas: os próprios sacerdotes, devidamente purificados e preparados segundo a lei de Moisés. E é exatamente isso que presenciamos hoje. Pela primeira vez em gerações, um grupo organizado de sacerdotes se apresentou publicamente, realizando rituais de consagração que só fazem sentido em um contexto: a preparação para o serviço ativo no templo. Testemunhas que estavam presentes descreveram a cena como profundamente emocionante e, ao mesmo tempo, perturbadora. Um dos observadores, cujo nome não foi divulgado por questões de segurança, relatou que os sacerdotes cantavam salmos específicos enquanto realizavam as abluções rituais. Outro testemunho menciona que um dos Coanim mais velhos chorou abertamente durante a cerimônia, sussurrando em hebraico: "Finalmente, após 2000 anos, estamos nos preparando para retornar." A intensidade espiritual do momento foi palpável. Mas o que mais chamou a atenção foi a seriedade com que tudo foi conduzido. Não havia câmeras de televisão, não havia uma grande audiência. Isso não foi feito para aparecer nas manchetes internacionais, embora inevitavelmente tenha vazado através das redes sociais e canais alternativos de notícias. A localização exata do ritual está sendo mantida parcialmente em sigilo, mas sabemos que aconteceu em uma área com visão direta para o Monte do Templo. Isso não é um detalhe menor. O Monte do Templo é o local mais contestado religiosamente em todo o planeta. É onde ficava o Templo de Salomão. É onde ficava o segundo templo, destruído pelos romanos em 70 d.C. E é onde, segundo a tradição judaica, o terceiro templo será construído. O fato de os sacerdotes terem escolhido realizar este ritual tão próximo deste local sagrado envia uma mensagem clara. Eles não estão apenas preservando tradições antigas. Eles estão se preparando ativamente para algo que planejam que aconteça em um futuro muito próximo. Vamos aprofundar um pouco mais nos detalhes do ritual em si.
De acordo com relatos de pessoas que conhecem bem a lei judaica, o processo de purificação que os sacerdotes passaram hoje é conhecido como tahará. Este é um processo de múltiplas etapas, que pode levar dias ou até semanas, dependendo do nível de pureza ritual exigido. A etapa que testemunhamos hoje provavelmente foi a fase final, a lavagem pública em vestes sacerdotais completas. As túnicas brancas que eles usavam não são vestes comuns. Segundo o livro de Êxodo, capítulo 28, as vestes sacerdotais devem ser feitas de linho fino, completamente brancas para os sacerdotes comuns e decoradas com ouro, azul, púrpura e carmesim para o sumo sacerdote. O Instituto do Templo já confirmou anteriormente que eles recriaram estas vestes com exatidão meticulosa, usando os mesmos materiais e técnicas descritos na Bíblia. Mas aqui está o detalhe que vai fazer você entender a magnitude disso. Para que um sacerdote judeu realize seus deveres no templo, ele não pode simplesmente se autoproclamar. Ele precisa provar sua linhagem. Ele precisa ter documentação genealógica que prove que ele descende diretamente de Arão, o irmão de Moisés, o primeiro sumo sacerdote de Israel. E adivinha? Nos últimos anos, estudos genéticos identificaram um marcador cromossômico específico encontrado em muitos judeus com o sobrenome Cohen, que significa sacerdote em hebraico. Esses homens que realizaram o ritual hoje não são aleatórios. Eles são geneticamente identificados, tradicionalmente reconhecidos e espiritualmente preparados. Todos os elementos estão se alinhando. A reação da comunidade religiosa em Israel tem sido mista. Alguns rabinos ortodoxos criticaram a cerimônia, dizendo que é prematuro realizar tais rituais sem a chegada do Messias. Outros, especialmente aqueles ligados ao movimento do Terceiro Templo, celebraram isso como um passo essencial na restauração do serviço divino em Jerusalém. Mas, independentemente da opinião religiosa interna, há algo que não pode ser negado. Após 2000 anos de exílio, dispersão e impossibilidade, há agora um grupo ativo de sacerdotes judeus publicamente preparados e dispostos a retomar suas funções antigas. Isso nunca aconteceu antes na história moderna. E está acontecendo agora. E aqui chegamos ao ponto crucial. Por que isso importa? Por que você, assistindo este vídeo de qualquer lugar do mundo, deveria prestar atenção a um ritual religioso em Jerusalém? A resposta está nas profecias bíblicas. As Escrituras não são vagas sobre o papel de Jerusalém e do templo nos últimos dias. Vamos começar a conectar os pontos proféticos. O profeta Daniel, no capítulo 9, versículos 26 a 27, fala sobre uma profecia conhecida como as 70 semanas. No verso 27, há uma declaração perturbadora. Ele fará uma aliança firme com muitos por uma semana. No meio da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Esta passagem tem sido interpretada por séculos como se referindo ao Anticristo, que fará um tratado de paz com Israel, permitindo que o sistema sacrificial seja restaurado, mas depois, no meio deste período de 7 anos, ele profanará o templo e interromperá os sacrifícios. Mas prestem atenção, para que os sacrifícios sejam interrompidos, eles primeiro precisam ser restaurados. Para que haja um templo a ser profanado, ele primeiro precisa existir. E para que haja serviço no templo, é preciso haver sacerdotes preparados. Vocês estão vendo a conexão? Jesus Cristo, em Mateus 24, verso 15, alertou seus discípulos. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Cristo estava se referindo diretamente à profecia de Daniel sobre a profanação do templo. E ele disse isso como um sinal dos tempos do fim. Mas, novamente, a lógica é inescapável. Não pode haver abominação da desolação no lugar santo se não houver um lugar santo. Não pode haver profanação do templo se não houver templo. E o que estamos testemunhando hoje, com sacerdotes se preparando publicamente, é um passo direto na direção de tornar isso possível. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 3 e 4, adiciona mais uma camada a esta profecia. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus.
Paulo está descrevendo o anticristo se sentando literalmente no templo de Deus, proclamando ser Deus. Esta é a abominação final. E mais uma vez, para que isso aconteça, é necessário que haja um templo físico em Jerusalém. Agora vamos ao livro de Apocalipse. No capítulo 11, versos 1 e 2, João recebe uma visão. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Aqui temos uma descrição clara de um templo funcionando durante o período da tribulação. João é instruído a medir o santuário, o que implica que ele está de pé, está acessível e está em operação. Todas essas profecias convergem para um ponto inegável. Haverá um templo em Jerusalém durante os eventos finais descritos na Bíblia. E hoje, pela primeira vez em 2000 anos, sacerdotes judeus realizaram um ritual público de preparação para servir nesse templo. Vocês entendem a magnitude disso? Não estamos mais falando de interpretações abstratas de profecias antigas. Estamos vendo peças concretas se movendo no tabuleiro profético. Há ainda outro texto crucial. Zacarias, capítulo 14, descreve um dia futuro quando todas as nações se reunirão contra Jerusalém para a batalha. Mas então, no verso 4, lemos: naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Olivas, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Olivas será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Este é o retorno físico de Jesus Cristo à Terra. E onde ele retorna? Ao Monte das Olivas, com vista para o Monte do Templo. Tudo gira em torno de Jerusalém. Tudo gira em torno do templo. E hoje, os sacerdotes deram mais um passo na direção de restaurar o culto naquele local sagrado. Mas o ritual de hoje não é um evento isolado. Ele faz parte de uma aceleração dramática de sinais proféticos que estão convergindo ao mesmo tempo. Vamos olhar para o contexto maior. Nos últimos 5 anos, Israel assinou os Acordos de Abraão, normalizando relações com nações árabes que historicamente eram inimigas. Esses acordos criaram uma janela de estabilidade política sem precedentes no Oriente Médio. E, de acordo com muitos estudiosos da profecia, isso se alinha perfeitamente com a descrição em Daniel 9 sobre uma aliança que será feita com muitos. Não estou dizendo que os acordos de Abraão são essa aliança profética, mas estou dizendo que eles estabeleceram o tipo de estrutura diplomática que poderia facilitar tal acordo. Além disso, o Instituto do Templo não está apenas treinando os sacerdotes. Eles já têm todos os utensílios sagrados prontos. Já têm as pedras cortadas e marcadas para a construção do templo. Já identificaram o local exato onde o altar de sacrifícios precisa ser posicionado. E, mais controvérsio ainda, há relatos de que uma novilha vermelha, exigida pela lei de Moisés para a purificação final do local, foi criada e já está em idade apropriada para o ritual. Isso pode parecer um detalhe obscuro para muitos, mas para aqueles que entendem as exigências bíblicas, é absolutamente crucial. Números, capítulo 19, especifica que as cinzas de uma novilha vermelha perfeita são necessárias para a água de purificação que permitirá que sacerdotes e objetos sejam ritualmente limpos para o serviço no templo. Vocês percebem o que está acontecendo? Não é um único evento. É uma constelação de desenvolvimentos simultâneos, sacerdotes preparados, utensílios prontos, alianças políticas formadas, animais sacrificiais disponíveis e uma crescente mobilização de judeus religiosos em Israel que acreditam que chegou o momento de reconstruir o templo. Cada peça está sendo colocada no lugar e a velocidade com que isso está acontecendo é assustadora. Vamos falar sobre a dimensão geopolítica disso. Jerusalém não é apenas uma cidade santa para os judeus, é também o terceiro local mais sagrado do Islã. O Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa estão construídos exatamente no Monte do Templo. Qualquer tentativa de construir um terceiro templo judeu naquele local seria vista por muitos muçulmanos como uma declaração de guerra. E aqui está a profecia assustadora. Zacarias 12, verso 3 diz: naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos.
Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e, contra ela, se ajuntarão todas as nações da terra. Jerusalém se tornará o ponto de inflamação para um conflito global. E estamos vendo isso se desenvolver diante dos nossos olhos. Os líderes mundiais estão cada vez mais focados em Jerusalém. Há propostas de torná-la uma cidade internacional. Há pressões para dividir a cidade entre israelenses e palestinos. Há tensões constantes sobre quem tem o direito de orar no Monte do Templo. Cada notícia sobre Jerusalém é carregada de significado profético. E quando os sacerdotes judeus começam a se preparar publicamente para o serviço do templo, isso não é apenas uma notícia religiosa, é um terremoto geopolítico em câmera lenta. Também precisamos falar sobre o contexto tecnológico. Pela primeira vez na história, a humanidade tem a capacidade de cumprir literalmente as profecias sobre o anticristo, controlando o comércio global. Apocalipse 13, versos 16 e 17, descreve um sistema onde ninguém pode comprar ou vender sem a marca da besta. Com a tecnologia de identificação digital, moedas digitais de bancos centrais, biometria e sistemas de crédito social, isso não é mais ficção científica. É a direção para onde o mundo está caminhando. E tudo isso acontece enquanto o cenário está sendo preparado em Jerusalém para os eventos finais. Coincidência ou o cumprimento de um plano profético milenar? Outro sinal que não pode ser ignorado é o ressurgimento de Israel como nação. Em 1948, após 2000 anos de dispersão, o povo judeu retornou à sua terra ancestral e estabeleceu um Estado. Isso foi profetizado em Ezequiel 37, a famosa visão dos ossos secos. Deus disse que traria Israel de volta à vida, de volta à sua terra, e seria como uma ressurreição nacional. E aconteceu. Contra todas as probabilidades históricas, aconteceu. E agora, 77 anos depois, não apenas Israel existe, mas está se preparando para reconstruir o templo. A figueira brotou, como Jesus disse em Mateus 24, verso 32. Há também sinais na natureza. Jesus mencionou em Lucas 21 que haverá terremotos, fomes, pestilências e sinais terríveis nos céus. Tivemos uma pandemia global recentemente. Temos uma crise climática com eventos extremos aumentando em frequência. Temos tensões geopolíticas que ameaçam explodir em conflito global a qualquer momento. E no meio de tudo isso, em Jerusalém, sacerdotes estão se preparando. Os sinais não estão isolados, eles estão convergindo. Pense também na restauração do idioma hebraico. Por séculos, o hebraico foi uma língua morta, usada apenas em contextos religiosos. Mas com o retorno dos judeus a Israel, o hebraico foi ressuscitado como idioma vivo. Hoje, crianças em Tel Aviv falam fluentemente o mesmo idioma em que Isaías e Jeremias escreveram suas profecias. Isso é extraordinário. E é mais um sinal de que estamos vivendo em tempos proféticos únicos. Além disso, a tecnologia moderna tornou possível que todo o mundo veja eventos acontecendo em Jerusalém em tempo real. Apocalipse 11 fala sobre as 2 testemunhas que serão mortas em Jerusalém e seus corpos ficarão nas ruas por 3 dias e meio, sendo vistos por pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Isso seria impossível antes da era da televisão e da internet. Mas agora qualquer evento em Jerusalém pode ser transmitido instantaneamente para bilhões de pessoas ao redor do mundo. A infraestrutura para o cumprimento literal das profecias está instalada. O ritual de hoje também nos lembra que há um despertar espiritual acontecendo em Israel. Mais e mais judeus, especialmente entre os jovens, estão se interessando pela restauração do templo. Organizações como o Instituto do Templo têm programas educacionais, treinamento sacerdotal e até simulações de como seria o serviço do templo. Eles não estão apenas sonhando com isso, estão se preparando ativamente. E quando vemos sacerdotes em túnicas brancas realizando rituais antigos, estamos testemunhando esta preparação se tornar pública e tangível. Há também uma dimensão espiritual mais profunda nisso tudo. O apóstolo Paulo, em Romanos 11, fala sobre o endurecimento parcial de Israel, até que a plenitude dos gentios entre. Mas então ele diz:
todo Israel será salvo. Há um despertar profetizado para o povo judeu, um reconhecimento de Yeshua, Jesus, como o Messias. E embora a preparação do templo possa fazer parte de um engano final, onde muitos judeus aceitarão um falso Messias, a Bíblia também promete que haverá um remanescente fiel que reconhecerá a verdade. Zacarias 12, verso 10, fala de um dia quando Deus derramará um espírito de graça e súplica sobre Jerusalém, e eles olharão para aquele a quem traspassaram. Isso aponta para um reconhecimento futuro de Jesus como o verdadeiro Messias. Os eventos de hoje fazem parte desta narrativa. Precisamos também considerar a resistência espiritual. Há forças que não querem que o templo seja reconstruído, não apenas por razões políticas, mas por razões espirituais. O inimigo sabe o que as profecias dizem, ele sabe que o relógio está correndo, e ele fará tudo ao seu alcance para causar confusão, conflito e cegueira espiritual. É por isso que cada avanço em direção ao cumprimento profético é mete com oposição intensa. Mas a palavra de Deus não pode ser frustrada. O que foi profetizado acontecerá. Então, onde estamos agora? Estamos em um momento extraordinário da história. Sacerdotes judeus, pela primeira vez em 2000 anos, realizaram publicamente um ritual de preparação para o serviço no templo. Isso não é uma simulação, não é um evento teatral, é um passo concreto em direção ao cumprimento de múltiplas profecias bíblicas sobre os últimos dias. O terceiro templo ainda não foi construído, mas todos os elementos necessários estão se alinhando. Os sacerdotes estão preparados, os utensílios estão prontos, as condições políticas estão se formando e o desejo dentro de uma parte significativa da população judaica em Israel está crescendo. O que aconteceu hoje em Jerusalém não é apenas uma notícia, é um sinal. É mais uma confirmação de que as profecias das Escrituras são verdadeiras, confiáveis e estão se cumprindo diante dos nossos olhos. E se você é alguém que leva a Bíblia a sério, você não pode ignorar isso. Jesus disse para vigiarmos e orarmos. Ele disse para estarmos atentos aos sinais dos tempos. E os sinais nunca foram tão claros. Aqui está a parte mais importante de tudo isso. Estas profecias não foram escritas apenas para nos assustar ou nos fazer especular sobre datas. Elas foram escritas para nos preparar espiritualmente. Jesus não quer que sejamos pegos de surpresa. Ele quer que estejamos prontos. Ele quer que nossa fé esteja firme. Ele quer que estejamos vivendo com propósito eterno, não apenas para as coisas deste mundo temporário. O ritual dos sacerdotes hoje é um lembrete poderoso de que Deus está no controle. Ele revelou o fim desde o princípio. Ele disse o que aconteceria e está acontecendo. Nenhuma força humana, nenhuma aliança política, nenhum movimento religioso pode impedir o plano soberano de Deus de se desenrolar. E isso deve nos encher de esperança, não de medo. Sim, dias difíceis estão por vir. Sim, haverá tribulação. Mas para aqueles que conhecem a Cristo, para aqueles que colocaram sua fé nele, há a promessa gloriosa de redenção. Há a promessa de que ele voltará. Há a promessa de que a justiça finalmente reinará. Quando vemos sacerdotes em túnicas brancas preparando-se para o serviço, somos lembrados de outra túnica branca, muito mais importante. Apocalipse 7, verso 14, fala sobre uma grande multidão vestida com vestes brancas lavadas no sangue do Cordeiro. Esses são os redimidos de todas as nações, tribos, povos e línguas que passaram pela grande tribulação, mas permaneceram fiéis. A pureza espiritual verdadeira não vem de rituais humanos, por mais antigos ou meticulosos que sejam. Ela vem apenas através do sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Os sacerdotes que realizaram o ritual hoje estão se preparando para oferecer sacrifícios de animais, assim como era feito no templo antigo. Mas a Bíblia é clara em Hebreus 10 que esses sacrifícios nunca puderam tirar os pecados. Eles eram apenas sombras, apontando para o sacrifício definitivo de Cristo. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, simbolizando que o caminho para Deus estava agora aberto para todos através dele.
Não precisamos mais de um templo físico, de sacerdotes humanos ou de sacrifícios de animais. Cristo cumpriu tudo isso. Mas a profecia diz que Israel, em sua cegueira espiritual temporária, reconstruirá o templo e reiniciará os sacrifícios. E isso acontecerá não como algo que agrada a Deus, mas como parte do cenário final que levará ao reconhecimento de Jesus como Messias. É um caminho doloroso, mas é o caminho profetizado. E nós, que já conhecemos a verdade, temos a responsabilidade de orar por Israel, de amar o povo judeu e de estar prontos para compartilhar o Evangelho quando seus olhos forem abertos. Então, o que você faz com esta informação? Como você responde a este sinal profético que testemunhamos hoje? Primeiro, você busca a Deus com todo o seu coração. Você garante que seu relacionamento com Jesus Cristo é real, pessoal e transformador. Você não pode confiar em religião, em rituais ou em herança espiritual. Você precisa de uma fé viva em um Salvador vivo. Segundo, você se mantém vigilante. Você acompanha os sinais dos tempos, não com medo, mas com expectativa santa. Você sabe que cada sinal que se cumpre significa que a volta de Cristo está mais próxima. Terceiro, você vive com propósito. Você usa o tempo que resta para fazer o que realmente importa: amar a Deus, amar as pessoas e compartilhar a esperança do Evangelho. Os sacerdotes em Jerusalém estão se preparando para o que eles acreditam que vem a seguir. E nós? Estamos preparados? Estamos vivendo como pessoas que sabem que Jesus pode voltar a qualquer momento? Ou estamos tão distraídos pelas preocupações deste mundo que perdemos de vista a realidade eterna? O ritual de hoje não é apenas um sinal sobre o futuro de Israel. É um alerta para todos nós. O tempo está se esgotando. As profecias estão se cumprindo e o rei está voltando. Você está pronto? Sua família está pronta? Seus amigos conhecem a verdade? Estas são as perguntas que realmente importam agora. Porque quando olhamos para Jerusalém e vemos sacerdotes com túnicas brancas realizando rituais antigos, não estamos apenas assistindo a um evento histórico. Estamos testemunhando o relógio profético de Deus avançar mais um minuto em direção à meia-noite. E quando a meia-noite chegar, não haverá mais tempo para se preparar. A porta será fechada, a oportunidade terá passado. Mas hoje, neste momento, ainda há tempo, ainda há graça, ainda há oferta de salvação para todos que vierem a Cristo com fé sincera. E é isso que torna estes sinais não apenas fascinantes, mas urgentes. Eles não são apenas para satisfazer nossa curiosidade profética. Eles são para nos despertar espiritualmente e nos motivar a viver com eternidade em mente. Eu quero ouvir de você. Depois de assistir este vídeo, depois de entender a conexão entre o que aconteceu em Jerusalém hoje e as profecias bíblicas, o que você está pensando? Você acha que estamos realmente vivendo nos últimos dias? Você vê esses sinais se cumprindo? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Vamos conversar sobre isso. Esta é uma comunidade de pessoas que levam a palavra de Deus a sério e eu valorizo muito cada perspectiva. E se este vídeo abriu seus olhos para a importância dos eventos proféticos acontecendo em Israel, eu preciso que você faça algumas coisas. Primeiro, inscreva-se neste canal. Nós estamos comprometidos em trazer análises profundas e biblicamente fundamentadas sobre os sinais dos tempos. Você não vai querer perder nenhum vídeo, porque as coisas estão se movendo rápido. Segundo, ative o sininho de notificações. Com os algoritmos das plataformas sendo o que são, esta pode ser a única maneira de garantir que você veja nossos próximos vídeos assim que forem publicados. E terceiro, compartilhe este vídeo. Compartilhe com sua família, com seus amigos, com sua igreja. Há tantas pessoas que não estão prestando atenção aos sinais. Elas estão espiritualmente adormecidas. E talvez este vídeo seja exatamente o que Deus quer usar para acordá-las. Se você quer se aprofundar ainda mais neste tema, eu recomendo que você assista a nosso vídeo sobre os acordos de Abraão e seu significado profético. Há uma conexão direta entre as alianças diplomáticas recentes e o cenário que está sendo preparado para os eventos finais. Você encontrará o link na descrição abaixo ou na tela agora.
Não pare de buscar a verdade, não pare de estudar a palavra, porque quanto mais você entende, mais você percebe que Deus está no controle e que sua palavra é absolutamente confiável. Os sacerdotes realizaram o ritual, o sinal foi dado. A pergunta é: você está preparado para o que vem a seguir?